Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à segunda parte aí, né, da nossa videoaula sobre leitura de temperatura e torque, né, de CPU não tecnológica, tá? Hoje nós vamos estar apenas vendo aí, estruturando, né, os nomes das nossas DBs, né, para estar ficando aí um padrão aí mais aceitável, ok? Então, nós tínhamos criado a DB 2000, a DB 2001, ok? E a DB 901 e 902, certo? Então, vamos lá na nossa DB 2000, tá? Que é referente à nossa escrita, né? Na nossa FB SFB 53. Então, escrita SFB 53. E a nossa DB 2001 é a nossa leitura, ok? Leitura SFB 52, ok? Vamos agora para a nossa DB 901. Ela é referente, né? Ela é basicamente, ela é espelho da 581, ok? Então vamos abrir as propriedades da 581, vamos copiar o nome e fazer aqui, né, o mesmo nome, apenas colocando aí 53, que é da nossa SFB 53, que são os dados que nós criamos, ok? A mesma coisa para 902, ela é espelho, né, da 582. Então vamos copiar o nome dela, ok? Ctrl C e vamos estar colando aqui na nossa DB 902 como 52. Ok, perfeito. Abrindo a nossa FC 301, que foi a FC que nós tínhamos feito, né, os controles, né? Então vamos já estar colocando aqui nos títulos, né? Seria a escrita, né? Escrita de parâmetros de temperatura e torque. Vamos para a nossa próxima. Aqui seria a leitura de parâmetros de temperatura e torque. E aqui nós fizemos a movimentação, ok? A movimentação de parâmetros de temperatura e torque, onde nós pegamos os valores da 902, né, e movemos para DB referente aos dados, né, do eixo, né, no caso aí 301. Agora o interessante também, tá, é a gente estar criando aí uma tabela de variáveis para estar fazendo aí a leitura, né, desses dados, ok? Então, uma VAT, né, criamos uma VAT e coloquei o nome de sinais I/O, né, apenas para ter um nome, né. Deixei um nome de leitura de temperatura e torque, né? Qual que é a leitura, né? Onde que eu vou ler? Eu vou ler na DB 902.dbd6, ok? Vou ler os dados de temperatura. E na 12 eu vou ler os dados de torque, ok? O interessante também é a gente estar colocando, né, os dados de parâmetros da DB 901, ok? Eu vou já falar o porquê. Então, tenho aqui os dados que nós pegamos para parametrizar a nossa DB 901, certo? Vamos pegar os dados e está colocando aqui na nossa tabela de variáveis.
o 3, o 5, três, 5 e 11. DBW6, que é onde que a gente imputamos o parâmetro aonde a gente quer ler, né? Qual o parâmetro que nós queremos ler. Ok. Doze. Isso aí. 3 DBB, né? 5, né? DBB 5, DBB 11, DBB 6 e 12. Por que eu criei uma tabela, né, desses valores? É porque, teoricamente, a gente parametrizamos a nossa DB espelho de uma DB 581. Então, a base dela está para aquela função. Então, teoricamente, mesmo eu declarando os valores nela com os parâmetros de base, né, o que seria isso? São os parâmetros iniciais da DB. Vamos abrir ela aqui. Que seria o 2, ok? Né? No nosso caso aqui seria, observe que ele ainda está com os dados, né, primários da DB 581, que seria o 1, ok? Aqui o tipo de elementos ainda continua 0, tá? Temperatura, né, tá 50. Aqui o torque 3CB. Então o que acontece? Mesmo a gente parametrizando ela do jeito que nós fizemos na aula passada, eu tenho que forçar um valor para dentro dela, né, para ela entender que é aqueles valores que eu tenho que está lendo, ok? Então na nossa tabela de variáveis eu vou estar colocando aqui os valores que eu quero estar lendo. Então aqui é o parâmetro 2, ok? O número de elementos é 1. Também é 1, que é um número de elementos. Aqui, qual parâmetro que eu quero ler? Era o 23, que seria o 35 em hexa. E parâmetro 80, que é o 50 em hexa. Ok? Então, perfeito. Após eu ter feito esses valores, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer o force desses valores, né? Entrar online ao PLC e forçar esses valores para dentro da DB. Uma vez forçado, né, não, né, tem problema, só salvar e guardar que agora ela já não vai mais, né, ter os valores anteriores, ok? Basicamente é isso que ficou faltando, né, da aula parte 1. Né? Então a parte 2 nós vimos aí a nomeação das DBs, né, mantendo um padrão e criando uma tabela de variáveis, tá? Esses forces desses parâmetros, né, talvez seja necessário você estar fazendo. Então já estou deixando pronto essa tabela de variáveis, justamente, né, já faz, entra online, não está lendo, força esses valores para dentro da DB referente, né, no caso aí é 901, ok? Se caso a leitura não estiver correta. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso daí, né? Fica para fim aí, né, dessa tarefa aí, né, dessa videoaula. Espero ter ajudado, né? E até a próxima videoaula.